Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil e hoje um tema muito especial, muito relevante, que tem feito tanto o direito quanto os setores econômicos do Brasil se debruçarem sobre ele para encontrar soluções. Nós vamos conversar aqui sobre agronegócio e o momento pelo qual o agro está passando no Brasil e no mundo. O agro é um dos principais, se não o principal setor da economia brasileira, ocupa uma parte relevante do nosso PIB, mas tem passado por algumas situações recentemente que cenários internacionais, climáticos, aumento dos custos de produção e principalmente a redução do preço das commodities, né? E que isso tem trazido um cenário econômico de dificuldades financeiras para o setor. Resultado disso, inadimplência. O Banco do Brasil anunciou esse semestre que passou, de 2025, primeiro semestre, resultados negativos e apontou a inadimplência dos contratos de financiamento como um dos principais fatores para o resultado ruim do banco. Outros bancos privados também têm acenado nesse sentido. E nós estamos aqui no Pod Brasil de hoje com o Fernando Mazo, o Fábio Pimenta, nossos sócios da área de direito empresarial do escritório, especialistas no tema. Os dois têm apoiado produtores rurais, empresas agrícolas do agronegócio nas suas jornadas de renegociação das dívidas com o setor bancário. Então, primeiro, sejam muito bem-vindos, prazer receber vocês aqui. Fernando já esteve conosco, Fábio está estreando hoje. Muito bem-vindos. Obrigado, Evandro. Uma satisfação retornar no Pod Brasil, um espaço de debates tão engrandecedores e poder falar desse tema, né? Que é o agronegócio, que movimenta a economia do nosso país. Esse momento que ele está passando, né? Temos atendido muitos produtores rurais aqui no escritório. Essas dificuldades, esses desafios que você citou, aumento do custo de produção, a queda das commodities, isso está impactando muito o agro, além de fatores climáticos, guerras, enfim, todos esses fatores estão mexendo muito, abalando muito esse setor tão importante da nossa economia. E quando nós temos essa possível crise, ou surgem os problemas financeiros, surge uma série de consequências jurídicas. Então temos que ter esse olhar bastante sensível para poder auxiliar esse setor tão importante da nossa economia. Sem dúvida, sem dúvida. Fábio, seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né? Justamente, Evandro. Primeira vez, é um prazer estar estreando aqui no Pod Brasil. Enaltecer esse projeto tão enriquecedor do escritório, né? De trazer conteúdos, informações selecionadas para o nosso público, né? Então é um prazer estar estreando. E para falar de um tema, como o Fernando bem disse, e você também, Evandro, tão importante, né, para o Brasil, para o mundo, né? Acho que o agronegócio brasileiro ele alimenta uma cadeia mundial, não só nossa. Sim. Aqui no Brasil. Sim. E que também tem tudo a ver aqui com a nossa região, né? Então, tema que eu gosto muito, que a gente está aí nos desafios diários enfrentando, atendendo os produtores. Então, é um prazer, agradeço o convite. Sejam bem-vindos. Fernando, começar com você, né? Por que essa reestruturação de dívidas ela se tornou tão necessária nesse cenário, né? E quais são os primeiros passos que o produtor tem que adotar ou ter no radar para pensar em renegociar e reestruturar suas dívidas com o setor financeiro? Perfeito, Evandro. Quando se fala em reestruturação de dívida, se busca uma alternativa para poder fazer com que o produtor possa administrar esse passivo, esse endividamento que ele fez. Geralmente no momento em que ele estava ali fazendo toda a sua safra, planejando o próximo ano, e aí ele acabou contraindo certas obrigações, geralmente com instituições financeiras, para poder financiar a sua produção. E quando você tem alguns fatores, ele acabou se vendo aí, vamos falar, com cobertor curto, porque uma dívida alta com uma produção que às vezes não é suficiente para atender toda essa obrigação que ele contraiu. E quando nós falamos de um trabalho de reestruturação de dívida, ele vai muito além do que você fazer uma análise individual de uma operação ou de enfim, é uma análise muito mais ampla. Você poder olhar para o produtor rural
quais as condições que foram contratadas, quais as garantias que foram fornecidas aos credores, para poder traçar ali uma estratégia que não comprometa tudo aquilo que ele já construiu, a sua produção, todos os seus ativos. Então, esse olhar mais amplo de poder fazer esse gerenciamento dessa dívida é o que a gente está fazendo com muita frequência para poder fazer um trabalho não individual, mas um pouco mais amplo e macro. Tem um trabalho de gestão dessa história primeiro, então, né? Isso. Ô, Fábio, voltando para você ali, né? Os mecanismos que a gente tem. Eu sei que vocês têm ajuizado algumas demandas, né? E deságua sempre no litígio judicial, né? Porque dificilmente você vai conseguir alterar as condições daquilo que foi contratado, o banco vai resistir inicialmente, né? Que mecanismos que a gente tem utilizado e que tem tido sucesso nessas negociações, né? Eu já vou emendar uma outra pergunta para você, nesse contexto. Quando que a recuperação judicial pode ser considerada uma alternativa? Quando é que a gente tem que ir para ela? Não, perfeito, Evandro. A gente fala de diversos remédios, né? A gente gosta muito de utilizar esse termo, que são possíveis dentro de um diagnóstico, como o Fernando muito bem colocou, que a gente faz do produtor, da atividade, do endividamento dele, né? Dentro dessas medidas que a gente tem diversas, sejam extrajudiciais como medidas judiciais também. Eu vou citar algumas delas, mas elas basicamente se envolvem, primeiro no âmbito extrajudicial, essa renegociação, a gente usa um termo da recuperação, é um termo já batido, né, mas eu mesmo não gosto muito, que é a recuperação em branco, mas que envolve justamente esse contato, essa renegociação direta com os credores. A gente chama, nós mesmos participamos muitas vezes dessas tratativas com bancos, a gente tem um bom relacionamento, mas muitas vezes, quando não é viável, né, a gente já tem que partir para outras medidas. Hoje, é até uma alteração recente que veio na Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é a recuperação extrajudicial, que é um mecanismo em que, ao invés de eu ficar individualmente buscando a renegociação das minhas dívidas, eu chamo todo mundo para uma mesa, explico o problema, o meu endividamento, demonstro a minha incapacidade financeira de arcar com todas as dívidas de uma vez só, aprovo um plano junto a esses credores e depois eu só levo para o juiz para ele homologar. É uma alternativa diferente, nova, que começou a ser utilizada agora. E aí eu já vou puxar para não a última, mas a recuperação judicial, que você me questionou, Evandro. Quando que ela é alternativa, ela é uma alternativa mais viável, né? Ela, invariavelmente, é um remédio mais agressivo, né, seja para o produtor ou para a empresa que está endividada, mas hoje falando dos produtores, a gente fala da recuperação judicial quando a gente tem um endividamento muito pulverizado. Dentro dessa análise que o Fernando comentou, quando a gente observa uma dívida com bancos, dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores, dívidas oriundas de insumos, que o produtor rural teve que adquirir, e mais do que isso, né, pulverizada também no setor bancário, por exemplo. Né? Eu tenho uma dívida só com um banco, às vezes a recuperação judicial não vai ser o melhor caminho, porque eu vou estar dando um cheque em branco para ele aprovar ou desaprovar meu plano. A gente sabe que a aprovação de um plano de recuperação judicial ele é feito por classes, né? Então, vai depender justamente dessa análise. Um comentário que eu acho que é importante fazer, né, que também é uma alteração recente, que veio agora na Lei de Recuperação Judicial e Falência, é que, muito por lobby financeiro das instituições financeiras, né, foram inseridos ali uma série de situações em que o crédito rural, a dívida rural, ela não vai ser submetida à recuperação judicial do produtor rural. Dentre elas, CPR, por exemplo, que talvez é o principal título, né, crédito que o produtor toma para si dentro da sua atividade, ela não entra numa recuperação judicial. Dívidas adquiridas para compra de imóveis rurais também não vai entrar. Dívidas já renegociadas também não vai entrar. Então, são vedações da lei. São vedações hoje que constam na própria lei. Então, assim, foi uma construção jurisprudencial difícil nos últimos anos para aceitar o produtor rural a fazer o pedido de recuperação judicial, mas agora a gente veio num outro cenário já de um pouco mais limitação
para o produtor rural poder pedir a recuperação judicial. É um novo desafio, né? Um novo desafio, como eu comentei, uma alteração recente, mas basicamente são essas, né? As medidas viáveis e possíveis. Tentando fazer um quadro resumo aqui para o nosso espectador do Pod Brasil. A recuperação extrajudicial, que seria um acordo com todos os credores, ela não vai funcionar muito bem quando eu estiver devendo para muita gente diferente, porque aí eu vou ter muita ponta para amarrar num acordo extrajudicial, primeira coisa, né? Sim. A recuperação judicial passa a ser, neste cenário de múltiplos credores, o caminho mais adequado, mas já com algumas restrições que a lei sofreu com medidas de alterações que retiram alguns créditos da possibilidade até de levar para a recuperação judicial. CPR, acho que é a maior parte disso. Sim, justamente. Eu acho também legal, se o doutor Fernando quiser comentar, eu falei demais na minha última fala, sobre as medidas que a gente utiliza, né, quando a gente está partindo dessa recuperação em branco, né, das medidas revisionais que a gente utiliza, os resultados que a gente tem obtido. Acho que é legal também comentar um pouquinho. Com certeza. Não, justamente pegando o gancho até nessa fala do Fábio, da recuperação judicial, que hoje já se estende ao produtor rural, foi uma conquista, temos ainda esses desafios quanto ao crédito, mas nós aqui no escritório nós temos uma visão muito conservadora, de não expor o devedor numa medida talvez extrema. Eu vejo a recuperação judicial, Evandro, como a último estágio, tá? Então, como a última hipótese de alguém que tem uma atividade economicamente viável. Mas antes, nós temos algumas formas de buscar essa reestruturação de dívida. Tá. Temos casos em que, quando o endividamento ele é muito concentrado, nós conseguimos, por meio de laudos técnicos, seja laudos financeiros, para mostrar qual a capacidade financeira do produtor a longo prazo. E aí, laudos também que comprovem eventos extraordinários, como a queda na produção, eventos climáticos. O ano passado nós tivemos vários problemas de queimada. Então, tudo isso, bem embasado, você consegue travar uma questão com aquela instituição financeira, buscar uma tutela de urgência, e conseguimos recentemente liminares bastante interessantes do ponto de vista jurídico, que nós conseguimos suspender a exigibilidade de várias dívidas de produtores rurais com base no Manual do Crédito Rural, uma vez que o banco não atendeu ao pedido do nosso cliente de alongamento da dívida. Então nós fizemos o pedido administrativamente, pedindo o alongamento dessa dívida com base em laudos econômico-financeiro, mostrando o poder dele de pagamento em 10 anos, por exemplo. O banco teve alguns debates, algumas tratativas, e em muitos casos eles não atendem esse nosso pedido, mas isso não é opção do banco. Tem súmula que fala que isso é uma obrigação do banco aceitar esse alongamento da dívida. Estamos falando de um crédito importante, regulamentado. Ingressamos com as ações, com as tutelas, e conseguimos, com base na recusa indevida do banco, fazer com que as dívidas fossem suspensas de exigibilidade, para que o banco pudesse sim conceder esse alongamento dessas dívidas. Mas recentemente agora, né, acho que foi semana passada, se não me falha a memória, a gente conseguiu uma liminar justamente nesse sentido, né? Demonstramos para o juiz a rejeição do pedido administrativo por parte do banco, demonstramos que a rejeição foi indevida, uma vez que o nosso pedido está embasado no Manual do Crédito Rural, estavam preenchidos os requisitos. Tem a súmula 298 do STJ que fala que não é um direito da instituição financeira, aliás, não é uma discricionariedade da instituição financeira, mas sim um direito do produtor rural de ter o alongamento da dívida. Fizemos a medida liminar e fomos despachar com o juiz, temos esse acompanhamento bem próximo, e o juiz ele concedeu a liminar para suspender todas o pagamento das operações, né, a exigibilidade das operações, e mais, a obrigação de fazer para o banco se manifestar no sentido do enquadramento ou não do nosso cliente no alongamento da dívida rural, conforme o Manual do Crédito prevê. A gente tem que diferenciar o crédito voltado para o incentivo agrícola do crédito comum que eu pego
no banco para pagar as minhas dívidas pessoais, para, né? E é um crédito semelhante à regulamentação dos créditos para moradia, que tem todo um critério, porque são temas que socialmente, economicamente, têm uma relevância para o país. Então, você regulamentar o crédito que vai para o agronegócio, que é o espaço da economia em que a gente tem maior importância no nosso PIB. 30% do 30%. Nós vamos ali por uma questão estratégica da produção de alimentos, balança comercial. Então, não é tão simples assim o banco simplesmente querer tratar isso como trata um crédito comum que ele dá ali no seu aplicativo do banco. Exatamente. É um crédito regulamentado. Desde 1964, Evandro, existe uma lei que prevê a política nacional do crédito rural. Sim. E a partir dessa lei, tivemos aí Manual do Crédito Rural, então existe um regramento jurídico em favor do produtor rural. Então não é uma simples dívida, não é um cartão de crédito, um cheque especial. É uma dívida que fomenta a economia do nosso país. Então, o banco não pode simplesmente virar as costas para o produtor e falar, ou você paga ou eu vou te executar. Então, e o produtor, na maioria das vezes, 100%, 99,9%, ele quer pagar. Uhum. Ele tem ativos importantes, só que ele precisa de um prazo, às vezes de uma carência, e o banco geralmente ele não aceita. Quando ele não aceita, não tem outra opção senão movimentar realmente o judiciário. A título de exemplo disso que a gente está comentando, né? O decreto-lei, que é a lei 167 de 1967, que regulamenta o crédito rural, ele diz expressamente, né, que no que diz respeito ao crédito rural, os juros remuneratórios eles são limitados a 12% ao ano e os juros de mora são limitados a 1% ao ano. A gente vê muitas operações, né, quando vem os contratos para nós, a fixação de juros de mora, por exemplo, de 1% ao mês, que é o mais habitual, né? E isso, frente ao crédito rural, é totalmente contrário ao que a lei prevê. Então, para você, é o que a gente está falando, né? Tamanhas as abusividades do banco que não podem ser tratadas de qualquer forma num assunto tão importante que é o agronegócio, né? Que é a produção rural. Eu não sei se a gente já esgotou esse tema da minha pergunta que a gente vai fazer agora, mas a recuperação judicial ela é mais impactante, ela tem uma série de requisitos legais, né? A gente cai aí até nas vedações que a própria lei tem, né? Que numa recuperação judicial, extrajudicial, a gente poderia, né? Escapar disso, né? Mas além da recuperação judicial, extrajudicial, essa chamada que você chama todo mundo e faz o acordo, a gente teria algum outro mecanismo menos impactante que o da recuperação judicial propriamente dito, ou é só esse caminho da extrajudicial mesmo? A gente comentou um pouco por cima dessas possibilidades de renegociações com as instituições financeiras, mas e também se valendo muito das ações revisionais, né? Elas ficaram um pouco batidas, as ações revisionais bancárias, e a gente sempre tenta tirar os nossos processos dessa vala comum que é a ação revisional bancária. Se eu não me engano, o STJ está até para sumular isso, para limitar os recursos especiais em se tratando... Isso já está meio no copia e cola. Exatamente. E é o que a gente tenta evitar. E foi até dentro disso, né, que a gente começou a elaborar, ao invés de entrar com os pedidos revisionais tradicionais, que a gente sempre tenta estar respaldado com um laudo técnico, de um contador financeiro, mostrando as abusividades por parte do banco, mas a gente começou a inverter um pouco a ordem, né? A gente tem utilizado muito esse mecanismo da tutela de urgência, nesses casos em que o produtor necessita de uma medida liminar para, ao menos, dar um fôlego ali para as operações dele, né? E depois a gente vem com a ação revisional, essa já estruturada, de novo, embasada num laudo técnico, num laudo financeiro, num laudo que demonstre os eventos adversos que aconteceram, e não simplesmente com as teses jurídicas lá que já, como você comentou, Evandro, que chega lá no juiz, eles mais do mesmo, né? Então, é o que a gente tenta evitar. Temos tido resultados interessantes atuando dessa forma, né? Só ter um complemento também. Ficou, talvez, pela forma como ela foi utilizada, quando se fala em ações revisionais, não que ela
mas começou a ser utilizado de uma maneira muito abusiva. Às vezes onde não cabia. Exatamente. Um instrumento de procrastinação. O copia e cola, todas muito parecidas, muito igual. Então, quando você faz um trabalho realmente individualizado, analisando aquele crédito, por isso que a gente chama esse trabalho de reestruturação de uma dívida. Cada uma das operações, essa pode, essa não pode. Às vezes tem uma alienação fiduciária, que a gente orienta, às vezes, o próprio produtor, continua tentando pagar pelo menos essa obrigação. Que essa, né? Essa tem um procedimento administrativo de expropriação de bem. Então, quando você faz esse trabalho, até o judiciário ele vê com olhos diferentes. Quando ele vê que você não fez um copia e cola, você fez ali de uma maneira específica, com laudo e tudo mais. Você fez um planejamento de reestruturação. O respeito é outro. Ele sente as dores do cliente quando ele verifica que o trabalho ali está baseado em laudos, está baseado em fatos verídicos. E que o nosso cliente, o produtor, ele não está ali simplesmente para procrastinar o pagamento de uma dívida. Ele está ali para querer pagar a dívida. Está ali para resolver problema. Não para embaçar então, a visualização das coisas. A empatia é muito diferente. Então, quando você vai despachar, e a gente tem despachado os nossos pedidos com os juízes, você vai despachar, explica a situação, mostra ali fotos, tudo o que aconteceu com a produção daquele cliente, a receptividade e o retorno e o resultado é muito diferente. Muito legal. Bom, a gente já vai chegando aqui no finalmente do nosso podcast, mas eu queria aproveitar, Fernando, te trazer aqui uma pontuação, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter no horizonte, o crédito é regulamentado. Então tem uma série de regras diferentes dos créditos bancários e financeiros comuns, né? Isso faz com que se acesse uma taxa de juros mais adequada e mais socialmente engajada com a importância do segmento, né? Mas esta regulamentação, ela demanda também um planejamento de quem vai tomar esse crédito. E aí, Fábio, você fica à vontade para entrar na discussão também. E na hora que você vai fazer um questionamento desse, por exemplo, se você tem lá intempéries climáticas que podem justificar alguma paralisação do pagamento de dívidas, você precisa estar muito monitorado nesse sentido, né? Então, a sensação que eu tenho, eu sei que o produtor rural, é necessário que ele se capacite melhor na gestão desses débitos que ele tem com as instituições financeiras. Concorda? Concordo, e é muito importante essa organização dos documentos, tá? Ele ter ali o teu escritório, né? Porque geralmente o produtor está preocupado com o seu dia a dia, né? Ele acaba deixando a parte do escritório meio negligenciado. Negligenciado, exatamente. Então, é muito importante que ele tenha essa documentação, os contratos bem organizados, os extratos, qualquer evento extraordinário que ele tenha ali, a formalização, que ele possa tirar foto, fazer um vídeo, se pegou fogo a lavoura dele, que ele possa registrar tudo isso. Sim. Até tem seguro, tem operações que tem seguro contra esses eventos. Então é muito importante, isso facilita o nosso trabalho, facilita na hora de você fazer um laudo, seja ele climático, econômico, financeiro. Isso vai realmente mostrar para o juiz que você não está indo ali numa vala comum. A minha contribuição vai ser, de novo, a título de exemplo, né? Em um desses casos, por exemplo, que a gente comentou, que a gente conseguiu uma dessas liminares, o cliente chegou até nós com assim, ele já tinha 3, 4 laudos a respeito dos eventos climáticos. Isso facilita muito o trabalho. E laudos assim, de instituições renomadas, né? Não um laudo dele próprio, né? E dentro do agronegócio, da produção rural, a gente está falando de eventos climáticos, né? Tem um mínimo que é razoável, porque o evento climático, para um produtor rural, é esperado que situações adversas aconteçam. Então não pode ser um evento comum qualquer, né? Nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu demonstrar tecnicamente, com o laudo da FGV, se eu não me engano, uma ventania que teve em um dia específico ali na plantação dele, que foi totalmente fora dos padrões dos últimos 10, 20 anos. Juntamos as fotos da produção, como que o antes e o depois, os dados técnicos, gráficos do evento que aconteceu, e levamos isso para o juiz, e aí é o que o Fernando comentou, né? Fica muito mais fácil para o juiz olhar aquilo e falar, realmente, é uma situação sui generis. Você tem
plausibilidade, né, que a gente chama Justamente. do bom direito tá ao teu lado, e a situação emergencial, Exatamente. que se o juiz não conceder uma O tutela de fumo urgência, bom você vai fazer o produtor quebrar. Sim, Né? sim. Aumenta muito as chances de uma liminar, porque você tem ali, como você bem disse, um crédito regulamentado e um evento demonstrado. Então, une essas duas coisas, fica muito mais fácil para o juiz deferir uma liminar. Legal. Meus queridos, muito obrigado. Fábio, seja bem-vindo, que tenhamos outros encontros por aqui. Fernando, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na bancada do Pod Brasil. Tema interessante, que vai render muito, e aparecendo novidades, vocês nos comuniquem que a gente volta aqui à mesa para conversar. Claro. Beleza? Evandro, obrigado. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Legal, bacana. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos, gente. Olá, pessoal, esse foi mais um Pod Brasil. Estive aqui com o Fernando Mazo, Fábio Pimenta, falamos das possibilidades de reestruturação de dívidas no setor rural, no agronegócio. O nosso Pod Brasil está no ar toda terça-feira, no YouTube, no Spotify. Se você quiser fazer uma sugestão, falar conosco, nos chama pelas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo.